Então, começando com a nossa disciplina, então. Fundamentos de CAN. Alguém já ouviu falar em CAN alguma vez? Vocês sabem o que significa a sigla CAN? Ou para que é utilizado? Me dê uma ajuda aí, pessoal. Senão, se eu tiver que ficar falando aqui a noite inteira, vai ser meio desconfortável. Pode ser pelo chat mesmo, não tem problema. CAN, basicamente. Talvez vocês já tenham ouvido falar dessa sigla aqui alguma vez. Basicamente, o que ela quer dizer? Computer Aided Manufacturing. Putz, agora puxou para o inglês, complicou Manufatura mais ainda. do computador. Pode repetir, Patrick? Eu não escutei, desculpa. Manufatura assistida por computador. Manufatura auxiliada por computador. Como se fosse Praticamente. programação, esse tipo de coisa? Exatamente. Basicamente, essa disciplina é a mesma disciplina que se alguém aqui já fez um técnico em mecânica mais atual, já deve ter feito, que é o que o pessoal chama de programação CNC. Computer Aided Manufacturing é manufatura auxiliada por computador, tá? Tem a sigla CAN, que significa manufatura, a sigla, por exemplo, CAD, que é uma sigla igual, parecida, é design, ou seja, desenho auxiliado por computador, e tem a outra sigla que é CAI, que é engineering, ou seja, engenharia auxiliada por computador, tá? Então, para isso, nós vamos utilizar alguns conceitos de programação CNC, que são conceitos básicos, porque a nossa carga horária são só 2 aulas, tá? Essa disciplina aqui, então, nós vamos programar máquinas CNC. Caso alguém já tenha feito no técnico, a gente provavelmente não vai conseguir passar muito mais do que vocês já viram. A gente vai ter mais uma ideia geral de conceitos de torno e fresa das máquinas CNC. Beleza? Então, CNC, se alguém nunca ouviu falar, nada mais é do que comando numérico computadorizado, tá? Então, aqui está a nossa ementa, histórico e descrição das máquinas CNC, sistema de acionamento dos eixos, programação em G1 e tudo mais. Acredito que não é interessante a gente ficar perdendo tempo revendo a ementa aqui também, porque ela está disponível para vocês lá no Animestre também. Então, caso vocês precisem, vocês podem ir lá e dar uma olhada, tá? Aqui, o que nós vamos usar de bibliografia básica? Nós vamos usar manual de fabricante de máquina. Mais específico, os manuais da Home, que são um pouquinho mais simples, com máquinas comando FANUC, que usa por base o sistema ISO, que é um pouco mais comum, tá? O que são máquinas CNC, então? Nós temos aqui máquinas convencionais de usinagem. E nessa disciplina de usinagem, vocês provavelmente vão ver ali quais são os tipos de usinagem, as máquinas convencionais e tudo mais. Aqui no slide, nós temos então, aqui na esquerda, um torno, tá? Essa máquina aqui. E aqui na direita nós temos uma fresadora ferramenteira. Essas são duas máquinas que vocês vão achar na maioria das empresas assim que trabalham com usinagem, vocês vão ver provavelmente pelo menos uma dessas duas máquinas aqui ou algumas variações delas, tá? Como que essas máquinas funcionam? Eu tenho basicamente algumas manípulas e manivelas que, conforme eu giro, ele vai movimentando a ferramenta em cima da peça e com isso vai fazendo com que a peça ganhe as medidas que eu quero. No caso do torno, é para peças cilíndricas, ou seja, quando eu tenho uma peça que tem uma face circular. E para caso de fresamento, geralmente quando eu tenho peças mais quadradas, digamos assim, que não tem um perfil arredondado, apesar de que eu posso fazer algumas adaptações ou fazer algumas casos eu consigo fazer uma coisinha ou outra, uma peça quadrada no torno ou uma peça mais arredondada na fresa, tá? Mas basicamente quando a gente está pensando de uma peça cilíndrica torno, quando a gente está pensando de uma peça quadrada fresa.
mais ou menos isso. E quando nós temos as máquinas CNC, nós temos a máquina que é basicamente a mesma máquina que eu tinha no slide anterior, só que a diferença é que ao invés de eu ter aqueles manípulos que eu vou girar ela, eu vou ter esse painel aqui, ó. Aqui no torno a gente tem esse painel na esquerda, aqui na centro de usinagem a gente tem esse painel na direita. O torno CNC é a mesma coisa do que um torno convencional, a única diferença é que ao invés dos manípulos, eu vou jogar um programa dentro da minha máquina, geralmente escrito ele em bloco de notas mesmo, normal, e ele vai fazer com que a minha máquina se mova a partir desse programa que eu vou jogar. Como que essa máquina vai se mover então? Quando eu tinha a máquina convencional, algumas até tem um motor automático, o torno eu tenho aqui a barra roscada que eu engato ali e ele vai automático, só que eu tenho que ir pelo tato mesmo, ir medindo e conferindo pelo anel graduado e tudo mais. Aqui eu tenho servomotores, que basicamente são motores que eu consigo controlar a posição que ele vai parar. Então esses servomotores, eles estão bem sincronizados e eles vão girando, o que vai dando, vai fazendo com que a máquina se locomova, tá? O painel de comando que eu tenho aqui da minha máquina, então. Basicamente, eu vou ter aqui algumas características no meu painel. Eu tenho o display, que ele vai me mostrar o que está acontecendo, como se fosse a tela do meu computador. Eu vou ter o que a gente chama de teclado alfanumérico. Aqui nesse da direita dá para vocês observarem um pouquinho melhor, talvez. Infelizmente, para as máquinas CNC, ele não é o padrão QWERTY, que a gente está acostumado no teclado, então ele vai em ordem alfabética. Isso confunde um pouco quando você vai trabalhar com CNC, por isso que o ideal, geralmente, é você fazer o programa fora da máquina, e depois você só joga para ela, tá? Outras coisas que a gente tem aqui, algumas teclas de função, que geralmente podem ficar abaixo do display, um pouco mais para a direita, no caso aqui está aqui embaixo do teclado QWERTY. Tem um botão de emergência, convencional para as máquinas que precisam de NR12 agora. Então, deu algum problema na máquina, botão de emergência. Temos aqui seletores de variação de avanço, são esses dois botões aqui que são potenciômetro. Então, se eu quero que a máquina gire mais, ou que ela vai mais rápido, eu vou controlar por esses potenciômetros. E aqui temos as teclas de execução automática. Então, quando eu quero que ele rode um programa, eu aperto no verde. Quando eu quero que ele pare, eu aperto no vermelho e assim por diante. A transmissão de dados. Bom, tem algumas formas da gente passar esse programa para o nosso CNC, tá? Depende muito do modelo do CNC que a gente vai estar trabalhando. E depende muito se você vai fazer o programa direto na máquina ou se você vai passar. Como eu disse, olhando aqui, a gente tem um teclado que não é o que a gente está acostumado, então geralmente a gente usa esse teclado só quando a gente precisa editar alguma coisa rápida, tá? Então, fiz um programa, joguei para minha máquina, esqueci às vezes um caractere, esqueci uma cota, algo do gênero, então eu vou ali e edito rapidinho aqui pelo teclado. Senão, geralmente eu vou fazer no computador. Como que eu vou passar daí para minha máquina? As máquinas mais novas, a gente já consegue passar até por Wi-Fi. Geralmente não é essas que vocês vão ver nas empresas, que essas são máquinas um pouco mais caras. As que não são tão mais novas, mas já tem um sistema um pouquinho melhor, a gente usa por pendrive. Essa é mais fácil. A maioria tem um pendrive sobrando, algo do gênero, é fácil. O mais convencional para a gente passar para as máquinas é por um cartão. Esse cartão é o PCM-SIA, tá? É um formato de cartão que ele é um pouco mais largo, ele é um cartão de memória convencional. Aí a gente geralmente utiliza ele.